Vamos falar sobre a carta número 6. Hoje é dia da gente falar sobre a força das nuvens, a força que vem dos céus, a força de Ansan, uma energia que eu conheço muito bem, uma energia que é extremamente forte, extremamente impulsiva, extremamente fluida, repentina, e que traz uma série de arquétipos dentro dessa carta. E a gente vai aprender um pouco mais sobre ela, aprender a refletir um pouquinho sobre quando ela cai em um jogo, o que ela está querendo dizer, quais são os cuidados que a gente precisa ter, quais são as orientações que ela nos dá, quais são as dicas e os palpites que ela nos diz em relação aos cuidados que a gente precisa ter nas ações que a gente vai realizar, tá? Ela fala muito também sobre como está o nosso estado de espírito, como está o nosso estado mental. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre tudo que está aqui dentro dessa carta. Importante que você que já tem um baralho possa pegar a sua carta para fazer essa meditação, olhe a carta, quais são as figuras que ela traz. Cada baralho, cada deck, ele vai ter uma configuração diferente sobre a carta das nuvens, tá? Se você tiver, por exemplo, 3 decks, naquele dia você resolveu usar um deck diferente, a carta daquele deck pode ter uma mensagem diferente em relação ao outro, dependendo da imagem que saia das nuvens. Mas a gente vai falar de uma forma bem geral aqui, para que a gente possa entender a amplitude que esse arquétipo ele traz. Imagine que a carta das nuvens, ela vem falar sobre justamente os momentos de instabilidade que a gente passa. A gente sabe que o tempo, quando ele muda, e a tempestade para ela se formar é de uma hora para outra, né? E muitas vezes, quando ela passa, ela devasta tudo. E aí causa aquela turbulência, causa aquele mal-estar. E quando a gente vem trazendo isso agora para o nosso campo pessoal, a gente vai vendo que a carta das nuvens, ela vai falar muito sobre as nossas instabilidades emocionais, sobre os nossos questionamentos internos, sobre as nossas dúvidas. Fala muito sobre confusão mental, a nossa mente ela não consegue entender direito o que está acontecendo, a gente não tem clareza. Né? Se você parar para observar a carta das nuvens e a carta do sol, eles são antagônicos em relação a isso, eles são opostos em relação a isso. Então, vem falar justamente sobre essa confusão mental, sobre essas dificuldades que a gente tem de enfrentar uma determinada situação ou de enxergar com clareza essa determinada situação. Ela também fala muito sobre dificuldades, mas dificuldades que serão passageiras. Então, em sentido de conselho, quando essa carta ela cai, ela fala muito sobre você ter um pouquinho de paciência, esperar um pouquinho o tempo passar, esperar a tempestade passar para que a gente possa enxergar as coisas com mais clareza. E não é hora de tomar decisão, porque as coisas elas não estão claras o suficiente. Então, ela pede essa pausazinha aí em relação a isso. Se a gente, por exemplo, for para o campo da saúde, como essa carta ela atua muito no nosso mental, ela fala muito sobre, por exemplo, insônia, dor de cabeça, pensamentos confusos, repetitivos, sabe? Quando a pessoa fica ali martelando, martelando, martelando em relação a uma coisa e cria uma tempestade maior do que o que ela de fato é, porque você fica alimentando tanto aqueles pensamentos que às vezes a gente diz que a gente cria uma tempestade num copo de água. Então é basicamente isso. Então esse cuidado, quando essa carta ela cai na sua energia, são esses cuidados que você precisa ter para que você não alimente pensamentos tumultuosos que venham a causar mais conflitos mentais para você. Um outro alerta que essa carta traz, como ela é uma carta que traz uma energia de muita impulsividade, vem falar sobre, olha, cuidado para você não tomar decisões precipitadas, tá? Cuidado com a sua impulsividade, certo? Então, ter cuidado, por exemplo, de não ficar com muita reclamação, com a energia baixa, né, em relação a essas questões. É uma carta que tem uma conotação muito mais negativa, então ela em respostas a alguma questão ela pode estar dizendo não, respondendo como não, em uma pergunta de sim ou não, por exemplo, ela não vai responder como sim, tá? E como conselho, ela traz o seguinte, olha, pare um pouquinho, né? Você, por exemplo, tirou uma leitura
e aí essa carta saiu para um conselho para aquele momento que você está vivendo. Qual é o conselho que essa carta ela traz? Ela vai dizer assim, olha, para um pouquinho, agora não é momento de agir com a cabeça cheia, né? Organize primeiro as suas ideias, tá? Não é momento de você agir prontamente. Pare um pouquinho para refletir, cuidado com as decisões precipitadas que você pode ter, tá? Espera um pouquinho essas nuvens passar, enxergar com mais clareza determinada situação que você está vivendo. E, assim, evite reclamar muito se você estiver vivendo uma situação tumultuada, né? Evite entrar em discussões desnecessárias, silencie um pouco, tenha mais cautela para não sair falando demais sobre assuntos que você deveria guardar para você, tá? Então, às vezes, quando a gente está pensando muito tumultuoso, a tendência que a gente tem é de falar tudo isso sem pensar. Então, ter cuidado, porque acaba que uma coisa vai levando a outra, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre os sagrados pais e mães orixás, vem aqui a energia da nossa mãe Ansã, guerreira, maravilhosa, trazendo não só as suas conotações positivas, como também as conotações negativas desse arquétipo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a parte positiva dela agora. Então, a pessoa que está regida sobre essa carta, ela vai ter sim uma força superior em relação ao poder de vencer uma determinada luta, uma determinada batalha, né? Significa que é uma pessoa que tem uma energia muito independente, que sabe perseguir os seus objetivos, né? Que não foge à luta, que tem garra, que sabe exercer, por exemplo, uma grande atratividade sobre o seu sexo oposto, uma energia de muita atratividade, por exemplo, de uma forma geral também. E também é uma energia de bastante ação. Já no seu aspecto negativo, a gente tem aqui uma certa arrogância, né? Uma certa, por exemplo, depressão, uma pessoa sem vitalidade alguma pela vida, né? Fala muito também sobre a questão de perda de interesse pela vida, uma pessoa que já perdeu muito interesse pela vida. Então, entender sobre essas dinâmicas para que você possa, a depender daquela situação, você conseguir sentir o que é que aquela carta está querendo dizer para aquele momento da vida que você está vivendo. Então, numa forma negativa, também fala um pouco sobre questões de briga sem sentido, discórdias, né? Principalmente com as pessoas que você mais gosta. Então, aqui também fala, por exemplo, sobre uma pessoa que está muito aérea. Sabe aquela pessoa que não está entendendo nada com nada, que está totalmente aérea? Também fala muito sobre isso, tá? Então, essa aqui é a energia da carta 6, para que vocês entendam, aprofundem esse significado, deem uma olhadinha na apostila de vocês, sintam a energia da carta, percebam, por exemplo, momentos em que você estiver sentindo esse monte de coisas que a gente está falando. Consiga entender a carta e a atuação dela na sua própria vida, porque aí você vai conseguir entender muito mais o significado delas e, mais do que isso, compreender, assimilar e não esquecer, certo? Então, tá aqui o ensinamento hoje sobre a carta número 6 e hoje, agora, a gente vai partir para o nosso aconselhamento. Um beijo, obrigada e até a próxima!